O Renan Novaes é da ouvidoria aqui da Sutaco, que, aliás, a ouvidoria aqui da Sutaco não é para reclamação, não é isso, Renan? Não é só para reclamação. A ouvidoria, na verdade, é um canal de comunicação do artesão com a instituição. O ouvidor representa, no caso, o usuário, e no nosso caso, o artesão. E para mim é uma gratificação muito grande trabalhar como ouvidor. Porque tanto faz a reclamação, uma sugestão, são pontos de partida para que a gente consiga detectar as barreiras e, com isso, melhorar os serviços. Na verdade, é uma prestação de serviço que o artesão faz quando ele reclama, quando ele sugere ou quando ele elogia. Para mim é mais fácil receber um elogio, né? Por exemplo, tem um agente de cooperação que trabalha muito bem no seu município. Eu faço questão de mandar o comunicado para o prefeito, porque isso engrandece o funcionário e dá incentivo para que ele trabalhe melhor. E o artesão, quando ele se vê atendido, quando ele faz uma reclamação e essa reclamação é atendida prontamente, então para ele se sente valorizado, ele se sente realmente cidadão no seu direito, como todos nós devemos ser. Há quanto tempo que você trabalha aqui na Sutaco? Eu trabalho na Sutaco há mais de 20 anos, né? Na função de ouvidor há mais de 4. Eu sou sociólogo de formação e o artesanato me enriqueceu muito mesmo, né? A única frustração que eu tenho é de não ter a habilidade do saber fazer, né? Porque quando você vê aquela pessoa que pega uma matéria-prima bruta, madeira, por exemplo, o barro e transforma em objetos úteis, né? E artísticos, então é um encantamento, trabalhar com arte. Agora vamos falar das técnicas, né? Porque são através das técnicas que os artesãos são cadastrados, né? Existem as técnicas manuais, artesanais e as complementares. Fala um pouquinho de cada uma delas. Nós temos as técnicas que são as técnicas mães, as principais técnicas que são, por exemplo, o entalhe, a escultura, o trançado, porque na verdade a raiz é da nossa cultura. Então essas técnicas, elas são básicas. Por exemplo, para dar uma diferenciação, você falou em técnicas manuais e técnicas artesanais. Todas elas são importantes, desde que estejam feitas com esmero. A argila, por exemplo, se você pega a argila, olha a dificuldade que é para ser um trabalho artesanal. Você tem que saber o ponto certo da mistura da terra com a água, né? Porque se tiver muito duro, ele não vai ter a plasticidade de composição do produto. Se ela tiver com muita água, também ela não vai conseguir modelar. Então o artesão é isso, ele tem que conhecer os produtos, os materiais que ele usa e saber como é que usa e que ferramenta usa. No caso da argila, se você pega, tem o barro preparado e faz uma escultura, é uma técnica artesanal. Mas se essa mesma argila, que é preparada pelo artesão, ele usa um molde, uma forma, entra na categoria de trabalho manual. Por quê? Vai ter da diferenciação. Por exemplo, no trabalho da madeira, você pega um compensado, você recorta um molde e você monta um porta-guardanapo. É diferente de quem entalha, né? O saber fazer aí predomina. Por quê? Porque para você saber entalhar, você tem que ter o domínio da ferramenta, da técnica. E o trabalho manual pode ser aquele que é feito com uma receita de bolo. E as técnicas complementares? As técnicas complementares são aquelas que simplesmente vão ajudar. Por exemplo, uma costura, uma simples costura, ela é uma técnica complementar. Um simples desbaste, ele vai ajudar ao artesão que vai fazer uma escultura, né? Então são técnicas que complementam, elas não têm um suporte que você confecciona uma peça inteirinha com ela. E quais são as técnicas que não são cadastradas pela Sutaco? São a montagem, por exemplo. Só montagem, não. Por exemplo, olha só que interessante, que acontece com a bijuteria. Pode ser um produto de qualidade, mas você pega, por exemplo, o exemplo limite. Você pega um fio de nylon, pega contas, enfia e faz um colar. Não tem um trabalho que possibilita uma técnica, não dá o status. Apesar de ser uma peça bonita, ela é feita à mão, mas ela não é nem na categoria de trabalho artesanal e manual. É uma montagem. O senhor, como ouvidor da Sutaco, deve ter alguma história boa para contar para a gente de algum artesão que de repente marcou a sua história, a sua vida aqui na Sutaco. Ah, sim, são várias, eu não posso enumerar, né? Porque, veja bem, a gente diz o artesão assim, que ele não tem que ter uma atitude de receber as coisas com o paternalismo da Sutaco ou da prefeitura, né? Eu tenho um exemplo marcante, a Cleide Toledo, né? Ela é uma mulher que agora é viúva, ela era enfermeira, né? Aprendeu com o marido e hoje ela sustenta os filhos com isso. Ela vai no brejo retirar a taboa
Nós fizemos um texto chamado Uma Mulher de Fibra, porque ela trabalha com fibra, né? E ela sustenta os 2 filhos. Ela vai no brejo, corta a taboa com a água até os joelhos, né? Carrega aqueles feixes grandes, né? E consegue sustentar o filho. Ela faz objetos lindos, né? Tem cestaria, né? Tem um programa de televisão que é uma das peças base da composição do cenário. Ela faz o que você pedir, né? Se vem um arquiteto, faz um pedido, ela cria produtos, né? Obrigada, Renan. E no próximo bloco nós vamos falar como que acontece a comunicação entre a Sutaco e o artesão.